Paz do Senhor, amado povo de Deus, tudo bem com vocês, irmãos? Eu espero que estejam todos bem na paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vim aqui trazer uma mensagem do Senhor para a vida de vocês, para a nossa meditação, que se encontra no texto de Gênesis capítulo 3, os versículos de números 6 e 7. Eu vou estar lendo e depois vamos estar fazendo a meditação juntos para a glória do Senhor. Diz assim o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para se dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amados irmãos, aqui uma palavra bastante conhecida, né? Que nós que gostamos de ler a palavra do Senhor, começamos a ler o livro de Gênesis, né? O início da criação. Nós nos deparamos com essa história de Adão e Eva que todo mundo conhece. Por mais que seja assim por cima, mas todo mundo conhece o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus, né? Eles tinham uma vida perfeita, eles não precisavam trabalhar para se alimentar, porque eles tinham todas as frutas ali ao seu dispor. Porém, o Senhor tinha dito para que eles não comessem de uma determinada árvore que estava no meio do jardim. Porque o Senhor queria obediência, como Ele quer até os dias de hoje, que Ele espera de nós obediência total, o que Ele manda a gente fazer. Mas infelizmente, né, como nos dias de hoje também, o ser humano sempre quer fazer as coisas da maneira que bem lhe parecer. E acaba escolhendo o caminho errado, o que vai levar-nos à perdição, à queda. Então a gente entende que a partir da escolha de Eva em comer do fruto proibido, daí se originou todo o pecado. E aí começou a queda do ser humano na terra. O Senhor fez um paraíso, o Senhor plantou ali árvores frutíferas, Ele deu tudo para o homem ser feliz com aquela mulher. O Senhor proveu tudo o que eles precisavam para ser felizes juntos naquele paraíso lindo. Mas infelizmente eles preferiram desobedecer a Deus, ouvindo uma voz estranha de uma serpente maligna que os conduziu ao pecado e à queda. E ali, quando Eva caiu, né, comendo do fruto proibido, induzido por Satanás, né, pela serpente maligna que ali estava, ela não só caiu, mas fez o seu marido cair, porque ela deu para ele comer e ele também pecou contra Deus. E ambos os dois estavam ali, vivendo agora, com os olhos abertos, como diz aqui os versículos que lemos, que os olhos deles foram abertos. Eles eram inocentes até antes de comer do fruto. Estavam os dois nus e não se envergonhavam. Mas a partir do momento que eles comeram a fruta proibida, ali eles se abriram os olhos e perceberam que estavam nus e ficaram muito envergonhados. E ficaram também envergonhados de Deus, porque eles sabiam que Deus havia de falar com eles na viração do dia e ali eles não teriam a justificativa para dar. Estavam escondendo-se da face de Deus. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Quantas vezes o Senhor nos manda fazer alguma coisa e nós desobedecemos a sua ordem? Fazemos como achamos melhor ou como nós desejamos, ao invés de fazer aquilo que Ele nos mandou, que Ele nos ordenou. Porque o Senhor, Ele sabe e Ele conhece o que é melhor para nós. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Mas muitas das vezes somos teimosos, desobedientes e queremos fazer tudo conforme nosso querer. E por isso, muitas das vezes, nos damos mal, quebramos a cara, sofremos, porque simplesmente não obedecemos à ordenança do Senhor. E o Senhor quer obediência desde o início da criação. A única coisa que o Senhor fez foi pedir obediência. Todos os frutos estavam ali disponíveis para eles se alimentarem. Eles não tinham necessidade nenhuma de comer daquele fruto, o único fruto que o Senhor proibiu. Mas, infelizmente, como sempre, o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso, ardiloso, artimanhoso e manipulador. Ele manipulou Eva para comer do fruto proibido, para que ela tivesse a sua queda ali, iniciada naquele jardim do Éden. E foi muito triste toda a situação, o Senhor se entristeceu muito, né? Mas Deus, ele não deixa a sua criação perecer, né? O inimigo pensa que venceu, pensa que ganhou. Após o Senhor falar com eles, porque eles fizeram isso, eles se justificam, né? Eva coloca a culpa na serpente, aí Deus pergunta para Adão, Adão coloca a culpa em Eva, e um vai colocando a culpa no outro,
mas cabe a todos eles a culpa. E como todos pecaram, todos iam ter sua punição. E aqui Deus começa a dizer, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Então te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Né? Aí a mulher, Deus multiplicou as dores de parto, disse que os desejos dela seria só para o seu marido, que ele dominaria a mulher. Então, irmãos, quando a gente lê o capítulo 3 todo, a gente consegue ver ali, né, na narrativa, todos os castigos que foram dados para cada um. Eva teve o castigo, Adão teve também, e também a serpente teve. Eu não vou entrar nesse texto, porque eu não quero me aprofundar nos castigos que eles receberam, né? Porque eu já preguei sobre essa palavra falando sobre isso. Mas o que eu quero chegar é no ponto de que Deus, ele sempre espera que nós o obedeçamos em tudo, irmãos. Nós somos muitas das vezes rebeldes, desobedientes, negligenciamos a sua palavra, lemos e entra por esse e sai por esse, né? O Senhor nos manda viver em obediência. E muitas das vezes nós queremos somente as bênçãos do Senhor, mas não queremos obedecer às ordens dele. Então isso não vai colar. Com o Senhor tem que ter obediência. O Senhor ama aqueles que o obedecem. Porque quem obedece terá vida longa na terra e terá salvação eterna de suas almas, irmãos. É por meio da obediência. Tem que ter fé, tem que orar, tem que pagar preço no jejum, tem que ler a palavra, tem que estar em comunhão com o Senhor, tem que viver uma vida sempre regrada de obediência. Sem obediência, você não consegue chegar lá. Então, o Senhor esperava que Adão e Eva escolhessem obedecer, mesmo com a serpente ali os induzindo ao pecado. Porque o inimigo, irmãos, ele sempre vai tentar induzir a você e a mim no pecado. Ele sempre vai estar te oferecendo pratos, mas cabe a eu e a você de rejeitar os pratos que o inimigo manda para nós. Porque todo prato enviado do inimigo é somente para a nossa destruição. Assim como aconteceu aqui com Adão e Eva. Quando a serpente, ela começou a falar para Eva comer daquele fruto proibido, ela soube manipular. Olha só a artimanha, a manipulação daquela serpente para induzir Eva a pecar e a comer do fruto. Quando Eva falou que Deus proibiu e que se ela comesse com seu marido, ela morreria, a serpente fala que se você comer, certamente você não vai morrer. Né? A serpente disse isso para Eva. E aí completou dizendo: certamente Deus sabe que no dia que comerdes, sereis igual a ele, né? Vai ter o conhecimento do bem e do mal, seus olhos vão se abrir. Foi isso que a serpente disse para ela. E ela muito se interessou, né, em saber esse bem e esse mal que existia ali, que ela não sabia, que ela não conhecia, e ficou pensando que jamais ela morreria, porque a serpente estava falando. Mas quem criou eles e deu as instruções é em quem eles deveriam colocar sua total confiança, e não em uma serpente que surgiu ali no jardim do nada. Então eles foram testados, né, em obedecer a Deus, e eles, infelizmente, eles não foram aprovados. Eles erraram em não obedecer ao seu Criador. E nós? Será que nós estamos vivendo uma vida de obediência ao nosso Criador, ao nosso Deus, irmãos? Precisamos viver em obediência, porque o Senhor não nos chamou para o pecado, Ele não nos chamou para a queda, né? Ele nos chamou para a vida eterna, mas tem um preço a ser pago para nós chegarmos lá: obediência. E também renúncia. Renunciar tudo aquilo que o inimigo tem nos oferecido. Aqui foi oferecida a chance de conhecer o bem e o mal, de experimentar aquele fruto tão viçoso, tão desejável, como diz a palavra. Eva olhou e achou o fruto muito desejável, né? E muito bom para se comer, e saber que ainda além de comer, os olhos dela seriam abertos, ela ia conhecer o bem e o mal. Então, ela se interessou por isso, aquilo que foi oferecido. Então, hoje não é diferente. O inimigo te oferece bandejas, pratos, e ele não te oferece pratos ruins, não. Ele não vai te oferecer coisas horríveis, não. Ele vai te oferecer o melhor. Ele vai te oferecer algo que você vai olhar e dizer assim: nossa, é irresistível. Nossa, é muito desejável. Nossa, isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é uma coisa que eu sempre quis ter. Então, tudo aquilo que você sempre quis ter, o inimigo, ele vai te oferecer, ele vai te dar. Sabe pra quê? Pra te induzir a pecar contra o teu Deus. A viver em desobediência com o teu Deus, aquele que tu servia. Então, cuidado com os pratos que o inimigo tem enviado até você. Rejeite, porque o fim é só destruição, é só sofrimento. Então,
A gente que serve a Deus, temos que vigiar aquilo que o inimigo tem enviado para as nossas mãos, para a nossa vida, porque muitas das vezes estamos firmes e por causa de um prato enviado pelo inimigo, caímos e pecamos contra Deus. Temos que viver em total vigilância, em total cuidado, porque o inimigo não está brincando. Ele sempre foi enganador e mentiroso, ele sempre foi astuto e manipulador. E não vai deixar de ser, irmãos, até a consumação do século, porque ele veio para roubar, matar e destruir vidas, almas, para que não herdem a vida eterna, porque ele não tem mais a chance de herdar. Então ele quer impedir que eu e você possamos um dia conhecer as moradas celestiais que estão preparadas para aqueles que vencer com Cristo. Então que nós venhamos abrir os nossos olhos e rejeitar tudo aquilo que o inimigo tem nos oferecido, né? Riqueza, glória, fama, muitas coisas boas da vida. Cuidado, porque são diversas as formas que ele usa para nos enganar. E nós, muitas das vezes, pensamos que estamos agindo de forma boa, de forma normal, e não estamos. Nós não estamos agindo conforme o querer de Deus. Deus, ele está no céu e a gente está na terra. Nós aqui na terra dependemos totalmente de Deus. Então, tudo que formos fazer, temos que orar e pedir a Deus um discernimento, para que não venhamos agir de uma forma a qual nós venhamos nos arrepender depois e não tenha mais jeito. O mundo tem muitas coisas para oferecer. Tá aí. Festa, droga, bebida, né? Tudo que não presta, prostituição. As coisas do mundo são passageiras. Tudo parece muito bom, muito atrativo, né? Mas o fim é morte. O fim é destruição. Então, cuidado com os pratos que o inimigo tem colocado nas suas mãos. Cuidado, porque quando é de Deus, não é para a sua destruição, é para seu crescimento espiritual. É para a glorificação do nome de Deus. Então, que nós venhamos andar em retidão com o Senhor, com a sua palavra, que viemos ler e vigiar para não cair no mesmo erro que Adão e Eva caíram. Porque depois que eles caíram, só veio o sofrimento à vida deles. Agora a Eva tinha que dar à luz com dores de parto. Ela, né, ia sofrer para colocar um filho no mundo. Ele iria sofrer para trazer o pão de cada dia para casa. Quando Deus tinha dado tudo de mão beijada, praticamente eles só iam colher o fruto e comer. Né? Iam ser felizes para sempre, ter alegria, ter paz, multiplicar na terra. Então agora eles foram expulsos do jardim e ia ter todas as consequências para pagar. A serpente foi amaldiçoada e Deus narra aqui que ela seria agora rastejante, ou seja, ela não era rastejante, né? Muitos falam que a serpente, ela voava, né? Tinha asas. Eu não vou afirmar isso aqui porque eu não tenho convicção disso, não tenho certeza, não pesquisei sobre isso. Mas aqui fala que agora a serpente vai rastejar e comer o pó da terra, como a gente sabe que as cobras fazem, né? Então, se antes ela não rastejava e não comia o pó da terra, provavelmente pode ser verdade que ela voava, né? Vai saber. Mas isso não vem ao caso, isso não é importante. O importante é que ela também teve a punição. Aquela serpente teve a punição. E ali seria a mais maldita de todos os animais da terra, né? Mas isso não vem ao caso. Mas o importante é que ficou ali as consequências para cada um pelos seus pecados. Só que Deus, ele não criou o ser humano para a condenação eterna. O diabo, usando essa serpente, achou que iria vencer a Deus. Mas só que Deus tinha um plano de redenção, que foi trazer Jesus à terra para morrer, para que nós pudéssemos ser livres dessa consequência de morte eterna, porque além das consequências físicas, teria também a consequência espiritual, ou seja, se Jesus não vinsse até a terra, nenhum de nós se salvaria, irmãos. Ia viver, depois ia morrer e a nossa alma estaria condenada para sempre. Mas o Senhor, ele fez o plano perfeito, fazendo com que Jesus, seu Filho maravilhoso, justo, eterno, soberano e fiel, morresse por amor a nós. E Jesus veio para que nós tivéssemos uma nova chance de nos restabelecer para morar com Deus para sempre no seu paraíso. E estamos aqui na luta diária para conseguirmos um dia alcançar de Deus a salvação eterna de nossas almas. Mas para isso, lembre-se, viva em obediência com o teu Deus. Não aceite as ofertas do mundo, não aceite as bandejas do inimigo, porque parecem ser boas à tua vista, mas o fim é só destruição. Nós viemos então orar para o Senhor nos livrar de tais pratos, né, malignos que vêm disfarçado muitas das vezes de coisas boas. Até pensamos que é o melhor para nós, até pensamos que vai nos fazer feliz, aqueles pratos, aquelas bandejas do inimigo, mas muitas das vezes ali, sua visão tampada, você não consegue ver que aquilo ali é a tua destruição, é a tua derrota, é a tua queda. Porque Eva, ela pensou que seria melhor para ela conhecer o bem e o mal, né, e saber que ela ia ser como Deus. Só que ela foi enganada, ingênua. Porém, a serpente, ela era astuta e manipuladora,
né? Aquela serpente, ela não era inocente. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. A única coisa que a serpente tinha como objetivo era que Eva e Adão pecassem contra o seu Deus, aquele quem os criou. Então, isso entristeceu muito o coração de Deus. Mas ainda bem que o Senhor, ele sempre acha uma saída. Ele sempre tem a solução para os nossos problemas. E ele está sempre disposto a nos perdoar, a nos resgatar. Por isso que ele entregou Jesus, para nos resgatar. Porque estávamos perdidos para sempre. Mas ele nos deu uma nova chance. Eu e você estamos aqui ainda nessa terra, porque o Senhor nos deu essa nova chance. Ele abreviou os tempos, senão nós nem aqui estávamos. Mas pela sua bondade e misericórdia, estamos vivos e buscando nos aperfeiçoar em santidade, para um dia vermos a sua face. Que possamos permanecer firmes, irmãos, com o Senhor, obedecendo, renunciando, deixando de lado tudo que não agrada o Senhor, tudo que não provém dele, para fazer a sua vontade, o seu querer, obedecer o seu mandar. Nunca desobedecer, porque as consequências são sempre ruins. Assim como se você ler esse texto, você vai entender que a desobediência, né, causou todo o pecado carregado até hoje por toda a humanidade. Se somos pecadores, é por causa desse começo aqui, ó, dessa queda de Adão e Eva no paraíso, lá no Jardim do Éden. Então, que nós possamos refletir sobre isso e também não deixar a serpente maligna, o inimigo de nossas almas, nos enganar, oferecendo coisas que parecem ser boas à nossa vista, mas na verdade é só destruição para as nossas vidas. Amém? Espero que Deus tenha falado no teu coração e você aplique essa mensagem no teu coração e firme-se com o Senhor, porque Ele tem o melhor para te dar. Vamos orar. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação na terra e nos céus. Ó Deus, o Teu nome seja adorado, exaltado e engrandecido para sempre, Senhor. Ó Deus, Tu és o Criador de todas as coisas, tudo que há no céu e na terra e no mar, foi criados pelo Senhor. Somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. O Senhor tem nos proporcionado tantas coisas boas, meu Senhor. Temos tudo para sobreviver nessa terra, Senhor, porque o Senhor nos concede. Que nós possamos ser gratos e obedecer o Senhor. Não custa, Senhor, nos esforçarmos para te agradar, para te glorificar, para levar uma vida contigo da qual o Senhor se orgulha. Que nós venhamos te obedecer, Senhor, em todas as nossas formas de viver, em todo o nosso andar, em todo o nosso falar. Ó Deus, no nosso deitar, no nosso levantar, que viemos viver para a glória do Teu nome, que viemos entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Faz o Teu querer em nossa vida, em nossa casa, no meio da nossa família. Salva todos os nossos entes queridos, Senhor, que estão afastados da Tua presença. Ó Deus, resgata-os, Senhor. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para resgatar as vidas que estavam perdidas. Entra com providência, com salvação, com libertação, com transformação, meu Senhor da glória. Eis-me aqui, Senhor, usa-me cada vez mais para fazer a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Eu sei, ó Deus, o quanto é difícil. Muitas das vezes o desânimo vem, ó Deus, mas que o Senhor esteja repreendendo toda a frieza espiritual das nossas vidas, Pai. Todo o desânimo, Senhor, toda a fraqueza, Pai. Que o Senhor venha estar colocando em nós, ó Deus, cada vez mais ânimo espiritual para fazermos a Tua vontade de eu querer, para obedecermos a Tua voz, Senhor. Que nós venhamos obedecer aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Que não venhamos, Senhor, deixar as negatividades, as coisas da vida, as tristezas, as angústias, as aflições, Senhor, nos parar. Mas que venhamos andar em retidão e confiantes no Senhor, que o Senhor o melhor fará por nós. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, e até o próximo vídeo.